Que alegria estar aqui novamente e que Deus abençoe o dia de todos os ouvintes que nos acompanham nessa jornada. Hoje a gente tem uma daquelas conversas que, olha, prometem mexer com as nossas estruturas. Uhum, com certeza. É um prazer estar aqui para mais essa imersão. E eu já estou preparado para o impacto porque o tema de hoje não é leve. Não mesmo. A nossa missão hoje é fazer um mergulho profundo nas considerações finais de um livro fascinante, que é o Deus que Destrói Sonhos. Título forte, né? O autor da obra não poupou palavras aí. Exatamente. E a ideia é desconstruir essa visão moderna que a gente tem de um Deus que foi, domesticado e entender o que realmente significa ter uma fé com base sólida. Para quem está ouvindo, imagina descobrir uma palavra secreta, um código que te desse o poder de controlar o Criador do universo. Como se a divindade fosse uma marionete, sabe? Parece enredo de filme de fantasia. Mas a verdade histórica é que muita gente na antiguidade pensava exatamente assim. Pois é. E a provocação do autor é se a gente hoje não tenta fazer o mesmo truque. Mas antes de a gente entrar na história, tem uma referência literária que o livro traz que eu acho fantástica. O pessoal que nos ouve com certeza lembra das Crônicas de Nárnia. Ah, sim. O clássico do C.S. Lewis. Isso. Tem aquela parte no final de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que o Aslan, que é o grande leão, ele simplesmente vai embora no meio da comemoração. E aí o Sr. Castor explica que ele vai e volta quando quer e que não se trata de um leão domesticado, ele é selvagem. Essa metáfora é perfeita para o nosso mergulho, porque atinge o centro do nosso ego, né? Um leão de circo, domado, ele pula o arco de fogo quando a gente manda. Ele existe para o nosso entretenimento. Uhum. Mas quando o autor resgata essa imagem do Lewis, ele está lembrando que Deus é bom, claro, mas ele não é seguro para os nossos projetos pessoais. Ele faz o que quer no tempo dele. É a velha síndrome do gênio da lâmpada, não é? Exato. A gente cresce vendo Aladim e, sem querer, leva isso para a nossa vida espiritual. Fica parecendo que a oração é só esfregar a lâmpada do jeito certo. Se eu usar as palavras corretas, Deus é obrigado a me dar os 3 desejos. A gente inverte totalmente os papéis. A gente quer ser o Senhor e fazer de Deus o nosso funcionário. E o mais interessante é que o autor, citando até as fontes, como a pesquisa do André Hayek, naquele livro Aqueles da Bíblia, ele mostra que isso vem dos egípcios antigos. Nossa, essa parte da história egípcia me deixou chocada. Conta mais sobre isso. Então, na cultura egípcia e em outros povos antigos, eles acreditavam que os deuses tinham nomes secretos. E a mágica funcionava assim: se um sacerdote descobrisse esse nome secreto, ele ganhava controle total sobre o deus. Caramba! Como se fosse uma senha de administrador do sistema. Exatamente isso. Sabendo o nome, você forçava o Deus a mandar chuva, a curar alguém, a amaldiçoar um inimigo. Era puramente uma transação. Mas, peraí. Se a gente for olhar a Bíblia, lá na Sarça Ardente, Deus revela o nome dele a Moisés, né? O famoso Igagagagagá. Se a cultura da época achava que dar o nome era entregar o controle, o que Deus estava fazendo ali? Aí é que está a grande subversão da coisa. O autor explica que a revelação de Igagagagá é o oposto da magia egípcia. Porque a raiz desse verbo em hebraico não é um existir parado, tipo um vaso na mesa. Uhum. Significa ser e estar ativamente presente. É uma presença relacional. Quando ele dá o nome, não é um controle remoto que ele está entregando para Moisés. Ele está entregando intimidade. O nome significa, eu estarei ativamente com vocês. E não, eu farei tudo o que vocês mandarem. Nossa, isso muda tudo. Derruba a história do gênio da lâmpada na hora. Mas, sendo bem sincera, a gente sabe que na prática muita gente ainda tenta usar o nome de Deus como mágica, o que leva a uma parte bem pesada da obra, que é sobre o 3º mandamento. Ah, sim. Não tomar o nome de Deus em vão. Pois é, porque desde criança a gente aprende que isso é sobre não falar palavrão ou não gritar "ai meu Deus" quando bate o dedinho na quina da mesa. Mas a análise do autor vai muito mais fundo que isso. Ele mostra que envolver o nome de Deus em vão é, na verdade, tentar carimbar a logomarca de Deus nas nossas próprias invenções.
Como assim? Por exemplo, uma igreja ou um líder que cria uma teologia falsa, focada só em dinheiro e prosperidade, e diz que isso é de Deus. Ou até no dia a dia, quando alguém diz, Deus mandou eu abrir esse negócio, ou Deus mandou eu terminar com o fulano, só para dar um peso divino para uma vontade que é só da pessoa. Nossa, então usar o nome em vão é usar Deus de desculpa para os nossos projetos? Sem tirar nem pôr. Isso é a versão moderna da magia egípcia que a gente estava falando. É tentar prender o leão na jaula para ele endossar os nossos interesses. E é aí que entra o subtítulo do livro, né? O Deus que destrói sonhos. Porque um Deus de verdade não vai aceitar ser usado como mascote das nossas ambições. Mas, deixa eu bancar a advogada do diabo agora, pensando em quem nos ouve. Manda. Se a gente não pode tratar Deus como o gênio da lâmpada, como fica a nossa emoção? Porque o autor faz uma crítica muito forte à espiritualidade moderna. Ele fala dessa geração que chora muito no louvor, que chama Deus de papai de olhos fechados, e muita gente pode pensar, mas a Bíblia não diz que a gente pode chamar Deus de Abba, pai. Tem algum problema em se emocionar no culto? Olha, essa é uma provocação excelente. E o especialista tem que deixar claro aqui que o problema nunca foi emoção. Os salmos estão cheios de lágrimas, de gritos, de alegria. A crítica do livro é quando essa emoção vira a única coisa que existe, sabe? Quando ela não tem base teológica nenhuma. É uma emoção oca, né? Isso. O problema é quando esse papai vira um sugar daddy cósmico. Alguém que só existe para mimar a gente e nunca para corrigir. Intimidade sem conhecimento da palavra não é intimidade, é só narcisismo. Sim, e o exemplo que o livro traz para ilustrar isso é de cair o queixo. Tem aquele caso famosíssimo do talk show no SBT aqui no Brasil. Esse caso é emblemático. Demais. Imagina um jovem pregador super famoso que arrasta multidões com testemunhos emocionantes, chara na televisão. E aí o apresentador, que nem é um teólogo, cita para ele 1 Coríntios 13. Que é aquele texto super básico sobre o amor. Sim, que toca em todo o casamento, que virou música do Legião Urbana. E o pregador simplesmente não sabia do que se tratava. Ele ficou com cara de paisagem. Como que alguém lidera milhares de pessoas e não conhece o básico do texto bíblico? Pois é. E a obra até faz a ressalva de que não estamos julgando a salvação do rapaz. Mas o ponto é, a nossa cultura trocou a autoridade da Bíblia pela autoridade do palco. Se o cara chora e faz a plateia arrepiar, pronto, ele é a voz de Deus, mesmo sem saber o que está falando. Isso me lembra uma reflexão genial do autor sobre a palavra paixão. Se a gente perguntar para qualquer pessoa hoje o que é ser apaixonado por Deus, vão descrever, sei lá, um romance adolescente, borboletas no estômago, arrepio ouvindo música gospel. Mas, historicamente, a palavra paixão tem outro peso. Exato. Sexta-feira da paixão remete à dor, a sacrifício, a obediência num momento de sofrimento terrível. A gente pegou uma palavra pesada, que sangra, e colocou um filtro de Instagram nela. Essa distorção explica muita coisa. E para diagnosticar isso, a fonte traz os ensinamentos de Jesus lá no Evangelho de Lucas, quando ele pergunta por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. É uma dura realidade. E logo depois ele conta a parábola dos 2 construtores. E é legal que a análise traz a visão do Joshua Harris sobre a psicologia desses construtores. O da rocha e o da areia, certo? Isso. Geralmente a gente acha que o cara que construiu na areia era só preguiçoso. Mas o argumento aqui é que ele era, na verdade, focado no imediatismo. Ele queria a casa pronta rápido, para já ir morar. Exato. Ele queria a vista para o mar, a experiência imediata. Cavar até a rocha dá trabalho, é sujo, ninguém vê, não dá like em rede social. A areia é essa espiritualidade moderna, só emoção e experiência rápida, sem discipulado. E o mais trágico que a gente anota aqui é que em dias de sol, as duas casas parecem idênticas. O cara da areia devia estar dando festa, se achando o máximo. A diferença só aparece quando vem a tempestade. É a crise que revela a fundação. Quando vem um luto, uma falência, uma doença. Aí a casa de areia, que era só emoção e arrepio, ela desmorona na hora. É a armadilha de viver só de arrepio. O construtor tolo não era um ateu. Ele ouvia a palavra, mas escolheu o atalho. E é aqui que a gente entende o peso de
O Deus que destrói sonhos. Então, vamos entrar de cabeça nisso? Porque quem está acompanhando a gente no trânsito ou lavando a louça agora pode pensar, poxa, eu tenho sonho de passar num concurso, de ter um filho, de salvar meu casamento. Ouvir que Deus quer destruir meus sonhos soa meio cruel, não acha? Soa se a gente não qualificar que sonhos são esses. O autor não está dizendo que Deus odeia nossos desejos puros. O que ele destrói são esses projetos de ego que a gente constrói na areia. Entendi. O discipulado real exige rendição. É você pegar a planta da casa que você desenhou para sua vida, entregar na mão de Deus e dizer, pode rabiscar, apagar e refazer do seu jeito. O que ele quer fazer no mundo é mais importante do que o que a gente quer fazer para o nosso próprio sucesso. Uau! É aceitar ser figurante na história dele e não protagonista. Mas dá um certo alívio ver que as fontes também mostram que a gente é sempre aluno nessa jornada, né? Ninguém chega na perfeição. Com certeza. Olha para os apóstolos. Pedro andou com Jesus e anos depois teve atitudes de hipocrisia racial, tomou bronca do apóstolo Paulo em público. E o próprio Paulo, no fim da vida, diz que ele é o maior dos pecadores. Eles nunca deixaram de ser aprendizes. Exatamente. A marca do cristão não é não errar, é estar sempre na cadeira de aluno. Isso me leva para a grande pergunta da nossa conversa hoje. Se a gente não pode manipular Deus, se não é só sobre emoção vazia, e se a gente nunca vai ser perfeitinho, então como é que funciona? Se não é acumular pontos no céu por bom comportamento, o que é o Evangelho, afinal? Essa é a melhor parte do livro, porque ele quebra o nosso moralismo. Muita gente acha que o Evangelho é o homem lá embaixo tentando escalar a montanha de Deus. Tipo, eu subo carregando minhas doações, meu esforço, minhas boas obras, para chegar lá no topo e trocar isso por uma coroa. É, o famoso eu faço a minha parte para Deus me abençoar. Quase todo mundo pensa assim. Mas o livro inverte isso totalmente. O Evangelho não é o homem subindo a montanha com as mãos cheias de méritos. É Deus descendo a montanha em direção a nós que estamos em ruínas. E ele não desce exigindo coisas. Ele desce com as mãos cheias de sangue, trocando a coroa dele pela cruz. Nossa, isso tira qualquer margem para a gente bater no peito e achar que mereceu alguma coisa. Totalmente. Tem até a citação do Timothy Keller que o autor usa, que é fantástica. Ele diz que o Evangelho é uma boa notícia do que já foi feito por nós, e não um bom conselho do que a gente tem que fazer. A salvação vem primeiro. As boas obras são só a nossa resposta de gratidão, nunca a causa da salvação. Cara, isso é revolucionário para muita gente. E o livro fecha isso de um jeito muito prático, com aquela analogia da pizzaria, que eu achei genial. Imagina a gente sentado com os amigos numa pizzaria, comendo, e alguém pergunta como faz para ir para o céu. Bem cotidiano. Aí você vira e explica essa teologia do Keller. Que o Evangelho é Deus descendo, fazendo tudo pela gente, pagando a conta que a gente não podia pagar. A única resposta que sobra pro resto da mesa é passa a régua e fecha a conta. Acabou. Não tem vírgula, não tem mais e se eu for bonzinho. É o cheque-mate da graça, não tem o que discutir. Cala a nossa vaidade na hora. E aí quando você junta todas essas peças, aquele título assustador, O Deus que destrói sonhos, faz todo o sentido. Quando a gente encontra esse Deus de verdade, que não é gênio da lâmpada, os nossos sonhozinhos de ego são completamente aniquilados. Porque os nossos castelos de areia precisam ser demolidos para dar espaço para uma casa na rocha. É a pura verdade. E para fechar o nosso raciocínio hoje, eu queria deixar uma reflexão para todo mundo pensar em casa. Se a gente tiver coragem de deixar esse Deus selvagem destruir nossos sonhos de areia, quando a poeira baixar, que tipo de estrutura nova e inabalável ele vai construir naquele espaço vazio? Onde é que na sua vida a areia precisa desabar para a rocha finalmente aparecer? Nossa, que reflexão profunda! É daquelas para a gente levar para o travesseiro mesmo. Muda o nosso jeito de orar, de encarar os nossos medos. Bom, com essa mensagem poderosa, a gente precisa avisar a todo mundo que este é o último episódio desse livro. Que jornada intensa, hein?
Demais. Foi um mergulho que com certeza confrontou as nossas ideias através dessas considerações finais da obra. Muito obrigada pela companhia e pela atenção de cada um de vocês hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Que Deus abençoe todos os ouvintes.